Quando você tem uma expectativa de desastre e Deus tem um propósito na tua vida. No livro de Reis nós vemos a história de Elias, quando foi ameaçado por Jezabel. Ele se esconde ou foge para um lugar deserto e deita debaixo de um zimbro e ali ele pede a morte. Essa era a sua expectativa. E a Bíblia nos diz que Deus envia então um anjo que dá a ele ali comida e água para ele beber e diz para ele caminhar, porque longa seria ainda a sua caminhada. Ou seja, Elias estava querendo morrer, mas Deus estava dizendo para ele que a sua caminhada ainda era longa. E ele vai então para o monte, e lá no monte ele se esconde em uma caverna. E Deus passa por ali e fala com ele através de uma brisa mansa, suave, delicada, depois de alguns fenômenos naturais acontecerem, como vento, terremoto, fogo, e a Bíblia destaca que Deus não estava nesses fenômenos naturais. E depois então vem essa voz mansa, suave e delicada e fala com Elias: "O que tu faz aqui, Elias?" E ele coloca então alguma justificativa para Deus, dizendo que mataram os profetas do Senhor e só ele ficou com vida e escapou. Deus diz para ele: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram perante Baal. E Deus diz para ele: volta pelo caminho que você veio, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias desce e vai então pelo mesmo caminho que ele havia ido e retorna então para cumprir com estas ordenanças de Deus para ele. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: Elias ele desce dali depois de ouvir Deus falar com ele, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta. Mas veja bem que, quando ele unge Eliseu como profeta, ele vai então para Gilgal, e Eliseu diz: eu vou contigo. E ele disse: Eliseu, fica aqui que eu vou para o Jordão. E ele disse: eu vou contigo. E quando eles passam o Jordão, a Bíblia diz que aparece ali então um redemoinho com carros e cavalos de fogo e elevam Elias para o céu. Ou seja, a expectativa de Elias era a morte, e os propósitos de Deus era levar ele para o céu sem provar a morte. Deixo essa lição para você nesta manhã. Quais são as tuas expectativas? Talvez as tuas expectativas são de derrota para a tua vida. O que você vê é só isso. Mas confia em Deus, que Deus tem propósito bem maior para a tua vida. Coloca a tua fé nele, a tua confiança nele e creia que os propósitos de Deus são bem maiores do que os seus. A Bíblia nos diz assim lá em Jeremias: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, pensamento de vitória, para que prospereis e não pereceis. Deus abençoe.